Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Boa noite, todo mundo. Como estão vocês? Tudo em ordem por aí? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Cláudio Bido, eu sou psicólogo, sou professor aqui da graduação da psicologia da Unisa, professor de psicologia organizacional, entre outras disciplinas, e coordeno também o curso de psicologia organizacional e do trabalho, aqui na pós-graduação da Unisa, tá bom? Então é um prazer estar com vocês nesses próximos minutos, né? Tenho aqui uma pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês, mas vamos combinar o seguinte, né? Eu vou trazer aqui algumas ideias rapidamente, né? Não vou me alongar. E enquanto eu estou falando aqui, você pode usar o chat para mandar perguntas, né? Aí o pessoal da equipe vai anotar essas perguntas e eu vou dar um tempo no final da apresentação para responder essas perguntas, para a gente poder conversar um pouco, tá bom? Então, primeiro eu vou seguir aqui pela apresentação, depois, durante a apresentação, o chat está aí aberto, você pode mandar perguntas, quando eu terminar a apresentação, aí a gente abre aí uma conversa em cima das perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Também quero dizer que eu não preparei uma fala teórica, né? Eu vou falar um pouco assim sobre relacionamento interpessoal nas organizações, mas a minha fala, ela está bem em cima da minha experiência clínica, né? Eu trabalhei como psicólogo numa grande organização em São Paulo, com mais de 15 mil colaboradores, uma organização da área financeira, e pude acompanhar, né, muito as questões que os colaboradores traziam sobre relacionamento, sobre a dificuldade que é conviver com pessoas numa grande organização, como é difícil estabelecer os limites, como é difícil, enfim, manter uma boa relação. Então, tudo isso que eu preparei para falar aqui para vocês, eu não compartilhei ainda a tela, eu vou compartilhar, né? Mas tudo isso que eu vou trazer para vocês tem a ver, então, com essa experiência. Bom? Deixa eu compartilhar, então, a tela aqui. Vamos lá. Acho que agora vocês já estão vendo, né? Vou ampliar aqui, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, tudo isso que eu vou trazer para vocês tem a ver com essa minha experiência. Então, não é uma fala teórica a minha fala, tá? É uma fala baseada na experiência. Bom? Então, vamos lá. E aí, qualquer dúvida, então, vocês vão mandando pelo chat e no final a gente conversa, tá bom? Muito bem. Bom, eu quero primeiro falar do seguinte, né? Se a gente vai falar de relacionamento, quem se relaciona são pessoas, são seres humanos, né? Então, a gente precisa entender primeiro como anda, né, a cabeça, como anda o espírito dos seres humanos de hoje em dia, né? Pós-pandemia, começando a voltar ao trabalho, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que algumas pessoas têm tido muita dificuldade, sofreram muito durante a pandemia, não é? Passaram
por experiências muito difíceis, né? Então, a gente vai ter um tempo aí, né, em que esse ser humano vai se apresentar de maneira um pouco despersonalizada, né, fazendo as coisas um pouco que automatamente, né, ou seja, como um autômato, né, sem pensar muito, sem desejar muito, com alto grau de angústia e de ansiedade, né, muito angustiado sobre o futuro, né? Nós estamos vivendo uma época em que o futuro é completamente incógnito para nós, né? A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, quanto mais no mês que vem, ou daqui a um semestre, ou daqui a um ano, né? Então, tudo isso torna a nossa ação muito regrada, muito automática, né? E isso nos afasta da autenticidade. A gente vai ter um tempo aqui que a gente vai perder em autenticidade, né? E perder em autenticidade para a psicologia significa tornar-se um ser mais difícil de se relacionar, mais complicado de entender, mais distante, né? Alguma coisa como alguém que cumpre mais regras, segue um pouco mais massificado, mais mecânico, né? Seguindo mais o coletivo, né? A gente vai viver uma época em que, né, o lugar da pessoa, né, da pessoa original, da pessoa criativa, né, esse lugar vai ficar um pouco esfumaçado, o que é natural, porque muita gente está vindo da pandemia e durante a pandemia ficou muito tempo em casa, muito tempo sem saber o que ia acontecer, muitos nem estavam trabalhando, alguns trabalhando remotamente. Então a gente vai viver um tempo aí em que isso vai acontecer, né? Em relação ao ideal, qual é o ideal? O ideal é o ser humano autêntico, o ser humano criativo, livre, original, vinculado, comunitário, né? Então, é claro, vai custar um tempo para a gente recuperar essa posição humana de relacionamento. A gente vai passar por um tempo de estranheza, né? A empresa vai ficar diferente, né? A organização vai ficar diferente, as pessoas estarão diferentes, as pessoas terão passado por experiências muitas vezes incompreensíveis para nós, né? Para cada um de nós. Cada um terá passado por uma experiência completamente pessoal, né? Então, até a gente retomar os vínculos, até esses vínculos se tornarem pessoais, até a gente formar de novo comunidades, vai custar um tempo, vai demorar um tempo, né? A gente vai buscar esse ideal aos poucos, né? Então, a gente tem que ter bem claro essa situação, né? As relações interpessoais, elas precisam ser reconstruídas. É claro que elas não deixaram de existir, né, durante a pandemia. É claro que a gente continuou se relacionando com pessoas, né, mas numa situação completamente diferente daquele cotidiano pré-pandemia, né, onde a gente estava com as pessoas, onde a gente tinha ali um certo grau de intimidade, de amizade e tudo mais. Então a gente vai ter que reconstruir. Então, como a gente vai fazer isso? Então, é nesse sentido que eu dizia para vocês no início, agora, do nosso encontro, né, que a minha fala não será uma fala teórica, né, mas será uma fala que vem do consultório, será uma fala que vem dos atendimentos que eu faço nas empresas, do que eu ouço com as pessoas, né, e eu quero, então, compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Né? Essa comunicação que a gente vai ter que reconstruir, ela tem que passar por quatro aspectos, que são todos em conjunto muito importantes para a saúde mental. Primeiro é o autoconhecimento. Segundo, o nosso processo de
vinculação, nossa capacidade de se vincular. Né? Terceiro, a nossa capacidade de compreender o outro, a alteridade. E, finalmente, a empatia, como uma grande ferramenta de trabalho. Então, a gente vai ver cada um desses elementos nessa perspectiva, né? Quando eu volto a me relacionar com o outro e eu volto a construir esse relacionamento com o outro, esses 4 elementos vão estar presentes o tempo todo. Né? Então, o que eu estou dizendo é que você deve ficar atento a essas 4 áreas do relacionamento, né, para você ir reconstruindo a relação agora no retorno, né, que a gente está vivenciando aí as organizações. Então, o autoconhecimento, por exemplo, né, vale a pena você fazer esse exercício que você talvez já tenha feito em outros momentos, mas que provavelmente nesses 2 últimos anos você não fez, né, porque você estava preocupado, assim como todos nós, com uma série de outras coisas, né? Então, primeiro, assim, liste, né? Faça uma listinha. Quais são suas 5 maiores qualidades? É aquilo no qual você vai investir, é aquilo que você vai apresentar. Vamos tirar essas qualidades, né, da gaveta ali, vamos colocá-la, né, na linha de frente, vamos apresentar essas qualidades, colocá-las à disposição das pessoas. Né? E da mesma maneira, quais são os 5 defeitos? Né? Será que teve coisa que era um defeito e você pôde, durante a pandemia, trabalhar, já não está mais na sua lista, mas já esteve? Será que acrescentaram novos? Qualidades e defeitos representam a nossa totalidade, aquilo que a gente é. Né? Então, esse primeiro exercício é só para a gente relembrar quem a gente é, né? Com aquilo que a gente tem de bom e com aquilo que precisa melhorar. Né? E listar 10 diferenças entre o que você é hoje e o que você era aos 10 anos, né, quando você era criança. Isso é muito importante, assim, porque isso dá uma dimensão de quanto a gente amadureceu, de quanto a gente mudou, mas dá também uma dimensão do que é preciso resgatar. Né? Então, veja bem, com esse pequeno exercício, você vai retomar pequenos elementos que são determinantes na forma como você se relaciona com as pessoas. Então, se você é introvertido, então você costuma ouvir mais as pessoas, considerar aquilo que a pessoa falou, trazer aquilo para você mesmo, pensar a respeito daquilo e depois falar. Esse é o introvertido. Introvertido não é tímido necessariamente. Existem muitos tímidos que são extrovertidos. O introvertido é o cara que faz esse movimento. Ele ouve, ele traz para dentro de si, ele traz para ele de alguma maneira trabalha aquele elemento e depois devolve. Se você é introvertido, lembre-se disso. Né? Lembre-se, né, nas suas relações, que você uma das suas forças exatamente considerar o que o outro está dizendo. Ouvir o que o outro está dizendo com atenção, fazer um comentário sobre o que o outro está dizendo, sempre com profundidade, com análise. Isso são características do introvertido que são importantes para as relações. Agora, pode ser que você seja extrovertido, então você não traz as coisas para você. Se alguém te traz alguma questão, você imediatamente já dá sugestões, já faz um esquema, já dá proposta, já fala, você mantém as coisas objetivamente fora de você. É assim que você lida com elas. Então, se você é assim, ótimo, relembre que você é assim. Traga essa força de comunicação, de objetividade para as relações. Faça com que isso seja a sua colaboração. Então, o introvertido tem colaborações para trazer para as relações, e o extrovertido tem outras diferentes. Então, vamos relembrar disso e trazer para as relações. O segundo ponto, assim, a sua história pessoal, a sua história familiar, ela é importante, tenha ela com você. Você é a sua história, não tente ser outra coisa, né? Então, tenha sempre isso em consideração, os seus valores, né? O seu ponto de vista. Claro que você vai cada vez mais dialogar com as pessoas, cada vez mais a gente precisa dialogar.
partir de agora, quando a gente retomar, o diálogo vai ser uma grande ferramenta para nós. Mas a gente vai falar também a partir da nossa própria experiência. Senão, a gente vai virar como uma folha que vai ao vento. A gente precisa buscar a nossa raiz e falar do lugar da nossa raiz. E falar com singularidade. Cada um de nós é uma pessoa singular. Então, qual é o teu ponto de vista singular sobre o mundo? Qual é o teu ponto de vista singular sobre aquilo que está sendo discutido, trazido, falado ali? Né? Resgatar a sua singularidade, a sua originalidade é respeitar-se. Respeitar-se é o grande ponto de partida para se comunicar bem. Eu me conheço, eu conheço os meus valores, eu sei quem eu sou, eu me respeito, então eu assumo aquilo que a gente diz o tempo todo, né? Que a gente chama nosso lugar de fala, de onde eu falo. Agora, o lugar de fala é também um lugar de escuta. Então, de onde eu falo, de onde eu escuto, isso é fundamental para as relações interpessoais. Né? Então, eu preciso fazer este movimento na direção do outro. E eu preciso também me adaptar ao que o outro vai propor e apresentar para mim. Então, esse foi o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é a vinculação. A gente vai voltar a se vincular de uma outra maneira. É claro que pela internet a gente tinha vínculos também. Mas uma das coisas mais emocionantes para mim, esses 2 últimos anos, dando aula pela internet, era quando os alunos abriam as câmeras. Então, eu sempre tive a sorte de ter alunos que, em determinado momento, até como um ponto, né, do nosso conhecimento, abriam as câmeras. E aí, aquele que era aquela fotinha, né, que a gente ficava vendo e tal, de repente ganhava vida, ganhava voz, né? E essa é uma experiência maravilhosa, é quase como um nascimento. Então a gente vai passar por isso também, a gente vai se vincular às pessoas agora de um modo diferente, né? Baseado numa comunicação próxima, vivencial, enriquecedora, né? Baseada em encontros mesmo com as pessoas. Né? Então, é claro, a gente vai reencontrar pessoas. E ao reencontrar pessoas, a gente vai reencontrar ideias. E a gente vai reencontrar lugares. Esse tripé, pessoas, ideias e lugares, são a base da nossa vinculação. No começo a gente vai estar meio destreinado, sabe? Às vezes a gente vai estranhar o lugar, às vezes a gente vai estranhar a pessoa, às vezes a gente vai estranhar a ideia, né? Fala, nossa, né? Nem lembrava mais que tal pessoa era de tal maneira, pensava de tal forma, tinha tal convicção, interpretava a realidade dessa maneira. Nossa, que estranha a sala de aula, que estranho a sala de trabalho, né? Que estranho esse elevador, há quanto tempo eu não entrava nesse elevador. A gente vai ter que se readaptar, se revincular a pessoas, a ideias e a lugares. Mas isso é muito legal de fazer. Então é bacana a gente falar isso para você ficar atento a essa experiência. A gente vai, o terceiro ponto é a questão da alteridade. Né? A gente vai estar voltando a conviver com um outro tocável, com um outro audível, com um outro próximo, de quem eu sinto o calor, de quem eu sinto o movimento. Então, eu sinto o corpo do outro, o outro vai estar presente corporalmente, e isso vai alterar, vai trazer em mim novas relações, que pela internet eu não tinha. Né? Então, eu preciso respeitar essas reações, eu preciso percebê-las, eu preciso perceber que o outro ocupa um lugar no espaço, o outro tem um movimento, o outro tem um olhar, um brilho no olhar, uma direção de voz, de postura. Tudo isso a gente meio que se desacostumou. Né? Então agora a gente precisa retomar. E nas relações humanas, o lugar do outro é um lugar que eu não posso tirar. O outro existe em seu lugar. No lugar dele. Né? Ele tem o lugar dele, eu tenho o meu, e a gente precisa se encontrar.
né? Então, a gente vai ter que voltar a treinar um pouco essa experiência de alteridade. A alteridade, não que os outros não existissem, né, mas uma alteridade corpórea, física, né, que a gente vai precisar começar a retomar, a trabalhar. Né? Mas eu não estava com trabalho remoto, eu estava ali no presencial. Mas essa fala da alteridade vale também para quem nunca se afastou. Né? A gente precisa respeitar o lugar, o corpo do outro, a existência corpórea do outro no espaço. O olhar, a respiração, a voz. Né? Respeitar o outro na sua existência concreta. Isso é uma coisa que a gente precisa retomar, e isso é fundamental, praticamente, né, na prática, isso é algo que causa muito problema de relacionamento nas organizações. Um toque, um olhar, uma aproximação indevida, um desrespeito à distância entre corpos, como chamava Gilberto Safra. Né? Esse respeito à distância entre corpos é algo fundamental da relação humana. Né? Só com regras muito específicas, né? Com aceitações muito específicas, é que um corpo pode se aproximar do outro. Né? Então, essa questão do outro e a sua corporeidade é algo muito importante, tanto para quem está retomando agora esse contato com o corpo do outro, né? Na volta à organização, à escola, como também a quem já estava trabalhando. Né? E, finalmente, a questão da empatia. Né? Empatia não a gente tem mudado, a gente tem trabalhado um pouco esse conceito de empatia para além da afirmação rogeriana, né, de que empatia é colocar-se no lugar do outro. Né? Na verdade, a empatia é a preservação da originalidade de cada um, mas num espaço comum, onde vai se criar um terceiro elemento, que não sou eu, nem o outro, não sou eu, nem você, né? Mas é aquilo que surge do nosso encontro. Isso que surge do nosso encontro, esse movimento contínuo a partir da nossa interação, isso é que é empatia. Né? Isso é que é empatia. É algo muito sutil e muito difícil de construir. Eu não tenho que só respeitar o outro, eu não tenho só que permitir a existência do outro. Isso é o mínimo da alteridade, do termo anterior. A empatia é eu construir, junto com o outro, um espaço compartilhado, um espaço do nós. Quando a gente joga isso para uma organização, a gente vai ver que as relações nas organizações são bem pouco empáticas. Né? A gente convive junto, mas a gente não constrói juntos. A gente não interage. É essa busca que a gente tem que ter. Né? Bom, é claro que tudo isso que eu estou falando, né, o relacionamento interpessoal, ele nos aproxima ou nos afasta de uma condição de saúde mental. Né? Então, a ansiedade, né, fruto da insegurança, fruto da gente estar o tempo inteiro na luta, sempre buscando metas, sempre sendo avaliados, né? Tudo isso causa uma ansiedade enorme, né? E, é claro, essa ansiedade ela não está no ar, ela não está em algum lugar abstrato, né? Ela está concretamente na nossa relação com o outro. Uma meta não é algo abstrato, que é dado e é pendurado ali. Não, a meta ela é discutida por pessoas, ela é proposta por pessoas, as pessoas buscam alcançar essas metas. Né? Então, todos os elementos ansiógenos que a gente conhece por aí, todos eles estão relacionados com pessoas e, naturalmente, com as relações que as pessoas constroem entre si. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, para que a gente não crie relacionamentos que causam ansiedade, relacionamentos que causem medo, relacionamentos que causem depressão. Né?
ou o pânico, né? A depressão, o pânico, são todos graus mais doentios, né? Mais doentios, melhor dizendo, né? da ansiedade. Tá? E são coisas que passam pelas relações humanas. Né? Não são coisas que pegam no ar, não é um vírus, é algo que a gente transmite. Eu posso transmitir ansiedade para aquele que se relaciona comigo. E eu posso também transmitir equilíbrio, calma, tranquilidade, compartilhamento, apoio, sustentação. Então eu tenho que fazer escolhas sobre o que eu vou passar para o outro. Eu posso causar medo ou causar segurança ou insegurança, ou depressão, ou alegria. Né? Então, o ambiente organizacional, ele não é um ambiente que é pensado no RH, ou é pensado na diretoria. Né? Ele é um ambiente construído pelas pessoas. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso para a gente não criar um ambiente que nos adoeça. Né? Então, hoje no consultório, 95% dos meus pacientes falam de ansiedade. E é assim também na empresa. Quem vem me procurar na empresa, questão de ansiedade. Isso quando já não chega para mim no meio de um ataque de pânico. Né? Então, falta de sono, pensamentos obsessivos, sensação permanente de angústia. Tudo isso são sinais de ansiedade. Então, a gente pode fazer pequenas coisas, pequenos gestos cotidianos para diminuir a ansiedade. Então, eu vou aproveitar aqui alguns minutinhos e vou falar de 3 gestos que cada um de nós pode fazer para diminuir a nossa ansiedade e, assim, contribuir para que o ambiente, onde a gente esteja, na nossa família ou na nossa organização, no nosso departamento, que o ambiente seja também menos ansiógeno. Tá? Então, primeira questão é perceber que culpa não é sinônimo de responsabilidade. Se eu precisaria ter feito algo, eu não fiz, se eu cometi um erro, se eu me comportei de uma maneira não muito adequada, sentir-se culpado não adianta nada. Eu tenho que ir lá e me responsabilizar por aquilo, fazer algo, reconstruir aquilo que, de alguma forma, se rompeu. Ficar sentindo culpa não adianta. Se não dá para, de alguma maneira, corrigir o que foi feito está feito, então também não adianta ficar com culpa. A culpa só vai nos pesar. Então, a primeira atitude básica é nada de culpa. Se eu posso fazer algo, vou lá e faço, vou lá, corrijo, assumo aquilo que eu fiz, mas não fico com aquela sensação de culpa, que é aquela coisa do chiclete que acabou o gosto e a gente fica mascando e não gosta, né? Culpa, nada de culpa. Segunda coisa, presentificar, não ficar nem muito no passado, nem muito no futuro, mas no presente. O presente é agora. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Estou falando para as pessoas que se dispuseram a entrar no webinar, estão aqui, se dispuseram a me ouvir, é isso que eu estou fazendo agora. Eu não vou pensar em nenhuma outra coisa, eu não vou me preocupar com nenhuma outra coisa, eu vou fazer só isso, que é o que o presente me dá agora para fazer. Então, esse é um exercício que a gente precisa recuperar, a gente precisa fazer, cuidar só do presente. E o terceiro ponto, finalmente, é respirar. Ao longo do trabalho, sempre parar para respirar profundamente, né? Com calma, para você poder reconstruir um pouco o momento presente, voltar-se ao presente. Essas 3 atitudes básicas, elas são fundamentais para diminuir a ansiedade, né? E assim melhorar de qualquer maneira, melhorar um pouco as relações em qualquer ambiente que a gente esteja. Finalmente, vincular-se. Né? Não fique sozinho, não almoce sozinho, né? Não assuma tudo sozinho, não fique na sua sala sozinho, vincule-se, converse com as pessoas, aproxime-se,
né? Puxa conversa. Vincular-se é mostrar interesse pela vida do outro, pela ideia do outro, pelo lugar do outro, pela forma como o outro vê o mundo, é compartilhar a sua forma de ver o mundo, não é convencer. A gente tem gastado muito tempo em convencer as pessoas. A gente não precisa convencer ninguém, né? A gente precisa olhar para si próprio, se conhecer, saber bem qual é o seu lugar de fala, qual é o seu lugar de escuta, compartilhar, né? Estar disposto a criar com o outro um espaço de empatia, né? Então, para isso a gente precisa se vincular. E, finalmente, assim, né, um último encaminhamento, a gente tem que ficar atento à nossa forma de se comunicar. Hoje mesmo, falando com um paciente, né, isso é muito comum entre casais, né, eu estava falando para ele, olha, a gente julga demais, né, e os outros nos julgam demais. Então, veja a segunda linha aí da apresentação que eu estou colocando na tela, né. A gente não deve ficar julgando, dando adjetivos, dizendo, isso é bom, isso é ruim, você é tal coisa ou é outra coisa, sem julgamentos. Descreve, né? Descreve a atitude, descreve o que o outro fez, sem julgar, né? De modo direto, mas de modo gentil. Porque o que magoa as pessoas é exatamente a avaliação que você faz delas. Isso é que deixa as pessoas inseguras e coloca as pessoas numa posição de ataque. Então, descreva. Olha, entendi que o que você quis dizer foi isso, isso, isso e isso. Eu entendi que você está falando desse lugar. Eu compreendo que você está tomando essa atitude por conta disso, disso, disso. Não julgue a atitude nem a fala. Tá? Compartilhe as suas ideias. Diz, olha, por outro lado, eu penso assim, assim, assim. Então, olha, você pensa assim, eu penso assim. O que nós podemos construir com isso? Alguma coisa a gente vai construir. Então, ouça a ideia do outro, compartilhe as suas ideias e busque uma alternativa para que a gente esteja sempre aberto à comunicação, sempre aberto à construção. E tem que tomar cuidado, né? Na agressividade na fala. Às vezes, eu não falei nada agressivo, mas a gente falou com uma postura, com um tom agressivo, e quanto mais esse tom for agressivo, mais o outro vai ficar na defesa. E dali a pouco a gente está numa guerra verbal que não vai levar a nenhum tipo de comunicação possível, não vai construir nada. Muito bem. Bom, essas são, né, as ideias que eu queria passar para vocês. E dizer para vocês assim, se nesse processo você precisar de alguma ajuda, peça ajuda. Para um amigo, uma amiga, para um colega de trabalho, às vezes para um familiar, para o seu superior, peça ajuda, comunique-se, né? Às vezes para um religioso que você tem acesso, para um psicólogo também, né? Estamos aqui para isso. Às vezes para os médicos, algum médico, inclusive psiquiatras, se você achar que for o caso. Pedir ajuda é um sinal de inteligência, não de fraqueza. A gente não nasceu pronto para tudo, tem coisas que são difíceis para a gente não consegue fazer tudo. Então, estou tendo dificuldade em me relacionar, estou tendo dificuldade de relacionamento, vou procurar alguém que possa me ajudar nesse processo. Tá bom? Muito bem. Bom, então, como eu disse no início, meu nome é Luiz Cláudio Bido, vocês têm aí meu e-mail, eu sou coordenador do curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho, aqui da Unisa. Então, se vocês precisarem falar comigo, quiserem de alguma forma continuar esse papo, quiserem alguma informação, né, sobre os cursos que a gente tem aqui na Unisa, de psicologia organizacional, da questão da área da saúde mental, então, estamos à disposição para conversar também com vocês. Então, anotem aí meu e-mail, né, e podem entrar em contato. Tá bom? Muito bem, então eu agradeço a atenção durante a minha fala e a gente tem alguns minutos, né, para a gente conversar
Então, vocês podem mandar perguntas aí, a equipe está aí, vai me passando as perguntas e a gente vai conversando. Eu vou tirar aqui a apresentação, vou voltar aqui para a minha tela, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, temos aqui alguns minutinhos. Deixa eu parar o compartilhamento da tela aqui. Já parei. E vamos lá. Muito bom, muito obrigado por essa fala tão clara. Eu que agradeço. Quando eu odeio alguém do meu trabalho. Ai, que dificuldade, né? Dificuldade de lidar com quem a gente não gosta, né? Bruna, dificuldade mesmo. Olha, complicado, viu? Uma hora, assim, ou você muda de trabalho, ou ele muda de trabalho, ou vocês vão conversar. São as 3 alternativas, né? Agora, para ficar mais fácil, assim, é preciso observar de onde essa pessoa que você odeia fala, de onde ela fala, e de onde você escuta. Toda fala, né, mesmo que a princípio ela pareça esdrúxula para nós, né, ela se justifica, né, no ser que fala. Nenhum ser fala de algo que ele não vive. Né? Então, é preciso que você entenda um pouco o que essa pessoa vive, né? Por que ela fala e se comporta de tal maneira que provoca esse ódio todo. Né? O Jung, né, que é o psicanalista, né, o autor da psicanálise, tal, ele disse que a gente costuma odiar muito as pessoas muito parecidas com a gente mesmo. Então fique atenta, né? Tá bom? Então, tá bom aqui. Obrigado pelos cumprimentos, amei a temática. Tá bom. Ok, muito bem. Vamos lá ver aqui. Pensar na morte é sinal de depressão ou algo do tipo? Não. A gente pensa, na verdade, pouco na morte. A gente acredita que a gente vai viver para sempre, por isso a morte nos surpreende, né? A gente não vai viver para sempre, viu, Tiago? Você vai morrer, assim como eu vou morrer, assim como todo mundo que está envolvido nesse webinar vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, a morte é um momento de desenvolvimento da vida, é uma etapa da vida. Né? A gente precisa se habituar a falar sobre ela, falar com quem a gente confia, né? Conversar sobre os nossos medos, conversar sobre as nossas expectativas, porque é uma experiência pela qual a gente vai passar. Mas não é sinal de depressão. Né? Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que fala sobre suicídio não é um suicida. É claro que a gente vai ficar atento, é claro que é uma fala que chama atenção, mas ela está falando, ela precisa de escuta, né? Não de repreensão. Ok? Então, não há assunto proibido. Ok? Obrigado, Raíssa. Bom, estava falando lá, né? A minha temática. Né? Não adianta a gente ficar repetindo, né? Fórmulas, né? Vamos conversar, vamos falar, né? Edna, é totalmente aceitável, né? A pessoa ter medo, né? Gostaria de saber até que ponto é aceitável. Né? Agora, é claro que assim, as emoções, todas elas, medo, raiva, todas, né? Tristeza, a gente tem que ficar meio como a gente fazia antigamente, que tinha aquele botãozinho do rádio, né? Chamado dial, né? Que ajudava a ajustar. Né? Então, um medo bem ajustado, ele é bom, porque ele nos desperta a atenção, ele nos faz ficar ligado em alguma coisa, né? Mas quando ele fica desajustado, quando ele fica muito forte, ele nos impede de fazer as coisas. Então, é um pouco essa medida. Se eu estou desejando fazer coisas, mas não consigo fazê-las, porque o medo me impede, aí talvez seja a hora de procurar ajuda. Né? Agora, um pouquinho de medo significa apenas que eu sou cuidadoso, que eu estou olhando todos os aspectos da questão, né? E isso é bom. Né? Inclusive, dentro da organização, isso é bom. Bom, Edna?
Quando o chefe persegue, intimida o funcionário, deve procurar o RH. Gilson, sim, deve procurar o RH. Bom? Sim. O chefe ele tem várias ferramentas para se comunicar, ele não precisa intimidar. Então, de repente, o RH pode ajudar esse chefe a ser um chefe melhor, se comunicar melhor, se relacionar melhor. Então, sim, deve procurar o RH. Como falar sobre um estresse e esgotamento por parte do superior em uma organização? Não sei se eu entendi, Raíssa, né? Se você acha que o chefe está esgotado ou ele está causando esgotamento. Então, eu vou responder as duas coisas, né? Se o chefe está exigindo demais, tal, né? Ele está sendo um agente, né, de adoecimento. A doença chama burnout, que é queimar-se, extinguir-se, né, em inglês. É uma doença já descrita. Então, você começa a perceber que os funcionários estão esgotados, que o ambiente está esgotado. Então, de novo, é preciso colocar o RH ali em conjunto. Se a empresa é pequena, não tem um RH tal, é preciso fazer uma reunião com o chefe e colocar isso, né, para que as coisas sejam redimensionadas. Tá bom? Mas sim, o estresse, o esgotamento podem causar doenças e queda, né, de rendimento. Tem que falar para o chefe, para o RH que, né, esse aumento do estresse, do esgotamento, diminui, né, a competência, diminui a rentabilidade, né, das pessoas. Então, não é bom. Né? Não adianta insistir nisso, que não é bom. Bom? Somos 10 pessoas, percebi que alguns estão intolerantes uns com os outros, conversam resolver, já que eles acham que estou apenas escolhendo qual vai ser dispensado. Neste caso, qual seria a melhor opção? Dispensar o principal funcionário, conversar com essa pessoa exclusivamente, tentar separá-los por atividades. Sei que uma parte é por tudo que estamos passando, pandemia e tal, mas não vai dar para segurá-los desse jeito por muito tempo. Né? Bom, se haverá, né, uma demissão, o melhor é primeiro que essa demissão ocorra, né? E aí você tem essa conversa, como você está colocando aqui, Marileide, com os que vão ficar, né? Tá bom? Eu acho melhor, né? Agora, se o clima ficar muito ruim, você conversa com os 10, né, pedindo mais tolerância, mais comunicação, né, mas vai causar um certo estranhamento na equipe, né, você falar tudo isso, né, chamar a equipe para um relacionamento melhor, para tolerância e tal, e depois demitir um da equipe. Né? Então, acho que você tem aí, primeiro, uma escolha estratégica, né? E depois, eu acho que estrategicamente, né, você deveria primeiro consumar aí, né, a demissão, se for o caso, se ela for realmente acontecer, e depois com a equipe, aí sim sentar e conversar abertamente, né, por que eles estão tão tolerantes, né, mas normalmente, né, uma equipe reage muito ao ambiente em que ela trabalha. Se a equipe tem comportamentos intolerantes, em grande parte é porque, de alguma forma, o clima, né, o ambiente ali da empresa também é sentido para essa equipe como um ambiente intolerante. Bom? Muito bem. Muito bom, que ótimo, né? Muito bom, boas perguntas. Acho que nós tivemos um tempo aqui de bastante proveito. Né? Bom, muito bem, como eu disse, então, eu reafirmo, né? Vocês têm aí meu e-mail, né? Qualquer questão, quiserem conversar, quiserem tirar dúvidas, né? Podem mandar um e-mail aí que a gente responde, tá bom? Muito bem. Vamos encerrar, então.
né? Agradeço muito, né, a colaboração de vocês, né, e ouvindo, e depois enviando perguntas e participando e tal. Agradeço aqui as palavras elogiosas, agradeço também a equipe, né, que me apoiou aqui, né, vocês viram, tudo bonitinho, tudo funcionando, né, parece que eu manjo muito, mas não é, porque tem uma equipe aqui por trás, né, que fica aqui pelo meu WhatsApp, me brifando, me orientando, porque é assim mesmo na vida, né, a gente não trabalha nunca sozinho, a gente trabalha sempre com um grupo, sempre com a disposição e a boa vontade das pessoas que colaboram com a gente, tá bom? Os slides eu não sei, né? Não sei se tem alguma forma, eu posso disponibilizar por e-mail, se vocês quiserem, mandem e peçam no e-mail, aí eu posso disponibilizar, tá bom? Eu que agradeço, então, a todos vocês presentes aí. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, equipe aqui. Maria Fernanda, muito obrigado. Toda a equipe, agradeço a todos aí. Até uma próxima oportunidade. Beijo.